Estamos iniciando mais um Band Eleições, direto do Abon, aqui no bairro de Lourdes. O nosso convidado hoje é o deputado federal Eros Biondini. Nasceu em Belo Horizonte em 71, é médico veterinário, membro da Renovação Carismática Católica. Em 2006 foi eleito deputado estadual como o segundo mais votado. Em 2008, concorreu à vice-prefeitura de Belo Horizonte na chapa de Leonardo Quintão e em 2010, eleito deputado federal, mandato que exerce até hoje, presidindo inclusive uma das comissões na Câmara Federal. É pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Conosco, Teodomiro Braga, jornalista, diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes em Minas, e o jornalista Luiz Fernando Rocha, coordenador e âncora da rádio Band News FM. Teodomiro inicia essa nossa rodada de perguntas. Deputado, um dos problemas sociais mais graves de Belo Horizonte é o aumento do consumo de crack, o que explica esse crescimento da violência provocado pelas guerras entre gangues que querem dominar o comércio de crack e outras drogas. Recentemente, o governo do estado anunciou várias medidas para combater o crescimento do crack em Belo Horizonte e no resto do estado. O senhor acha que as medidas adotadas pelo poder público para enfrentar o crescimento do crack em Belo Horizonte têm sido suficientes? Então, primeiramente, um prazer participar desse programa, viu, Teodomiro, Paulo, Luiz, uma alegria estar aqui discutindo a minha cidade, a nossa cidade, cidade onde eu nasci, onde estudei, onde cresci, constituí minha família e realmente na cidade que eu tenho dedicado a minha vida para servi-la. Eu, Teodomiro, tenho 20 anos que eu, depois de também passar por essa experiência da dependência química ou do uso de droga, comecei a ser um militante fervoroso das comunidades de recuperação, de reabilitação das pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Em Portugal eu tive uma experiência muito grande como voluntário de uma fazenda chamada Vida e Paz, que atende os moradores de Lisboa, a maioria deles viciado em droga. Eu tive lá acompanhando aquele trabalho e vendo, aliás, muitos brasileiros em Portugal também viciados em heroína, principalmente, naquele país a droga que predomina. O crack é uma realidade do Brasil. Então, muito antes de eu entrar na política, já tive uma vida de militância voluntária e missionária também, vasta e intensa nessas comunidades de recuperação. E hoje nós temos um diagnóstico muito claro. 1% pelo menos da população brasileira está no crack. Então, isso significa que em torno de 2 milhões de brasileiros hoje estão, nesse momento, acendendo o cachimbo e estão utilizando o crack. Em Minas Gerais, na mesma proporção, em Belo Horizonte, da mesma forma. Com uma característica, Minas Gerais, ele entendeu rapidamente a necessidade de formação da rede e de se apostar e investir nas entidades sociais vocacionadas a acolher e restaurar a vida dos nossos irmãos. Porque, não sei se vocês sabem, 80% das pessoas que estão em recuperação no Brasil o fazem em comunidades terapêuticas do terceiro setor. Muitas delas sem R$1 de apoio, de incentivo do governo federal ou dos governos municipais. Minas não. Minas hoje investe em torno de 12 milhões, através da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, nas comunidades de recuperação de dependentes químicos. E Belo Horizonte? Nada. Belo Horizonte, nós temos hoje em torno de 20 mil belo-horizontinos só no crack, fora os que estão no uso abusivo do álcool, maconha, cocaína, e essa realidade é triste e é o pontapé inicial para todo caos da violência urbana. Por quê? Sabemos que 80% de quem chega na delegacia hoje, os crimes violentos, estão ligados direto e indiretamente à droga. E o crack hoje dominou e a política pública da capital inexiste em relação ao acolhimento, à orientação, à internação daqueles que estão na dependência. Atitudes como a do Rio de Janeiro, do município de Rio de Janeiro, quando o prefeito Eduardo Paes, em parceria com o governo do estado, determina a internação compulsória daqueles que são viciados em crack, retirando das ruas e internando em clínicas do terceiro setor ou na rede pública, são eficientes, na sua opinião? Ô Paulo, antes disso, lá posso ser muito sincero, foi meio que uma maquiagem. Antes da internação compulsória, que realmente essa discussão começamos a ter, por causa do advento do crack, porque o crack é a droga que tira a pessoa da sua razão, ele perde completamente o sentido de valores, rouba a família, agride pais, o crack realmente desestrutura a mente da pessoa.
mas também há a total possibilidade de recuperação, aí começamos a discutir essa questão da internação compulsória, ou então da pena terapêutica, que é adotada também em Portugal, é interessante. Porém, hoje, os usuários de crack em Belo Horizonte não precisam ser internados compulsoriamente, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, tem uns que chegam na cadeia, na delegacia, me prende, pedindo para prender. Eu atendo no meu gabinete em torno de 10 famílias por dia, de famílias que têm filhos considerados como caso perdido. Nós precisamos saber o que fazer com eles. Agora, o Estado de Minas já faz com os habitantes de Belo Horizonte. Os que estão no crack de Belo Horizonte hoje, nós pegamos esses meninos, essas moças, como eu tenho até no meu gabinete ex-dependentes trabalhando também como agentes pacificadores, pegamos essas pessoas e encaminhamos para as comunidades terapêuticas do interior, que nos dão vagas sociais ou então vagas que o governo de Minas também disponibiliza. Deputado, mais do que um problema de violência, ou além de um problema de violência, essa questão do crack é um problema de saúde pública, que deveria ser tratado no âmbito da saúde pública também, principalmente no âmbito da saúde básica, da atenção básica à saúde. E a gente sabe que essa é uma responsabilidade do município por estar ligado diretamente às atribuições do SUS. Como é que o senhor vê essa questão da atenção básica aqui em Belo Horizonte hoje? Ô Luiz, imagina só, nós temos hoje os hospitais filantrópicos que são responsáveis pelo maior número de leitos em Belo Horizonte, fazem um trabalho magnífico. Como gestores, eles estão, por exemplo, o Baleia, onde eu até fui operado quando era criança, ele é gestor da UPA de Neves. Mudou completamente a gestão. Né? Se nós tivéssemos nas UPAs agentes, assistentes sociais, ou mesmo psicólogos, ou agentes vindos das comunidades terapêuticas, formados lá, ex-dependentes, que sabem fazer uma abordagem eficiente, nós poderíamos ter esses agentes recebendo pessoas quando chegam em coma alcoólica, ou chegam com overdose, ou prestes a overdose, nesses centros básicos de atenção à saúde. Pessoas com esse projeto que já existe, eu conversava com o Francisco lá do Baleia, já dizia, posso ajudar? Então, essas pessoas seriam já encaminhadas e naquele momento ali de vulnerabilidade, mas no bom sentido, ele poderia já ser encaminhado, ser convencido de ir para um tratamento. Falta isso, nós não temos agentes de comunidades terapêuticas trabalhando nas unidades de saúde e com isso nós ficamos perdidos. O que fazer quando recebemos pessoas, primeiro que não temos leito, não temos qualificação e capacitação de profissionais para lidar com esse caso. E aí nós ficamos de mãos e pés atados. Qual que é a minha proposta? De termos as comunidades terapêuticas do Estado, elas ajudariam Belo Horizonte, trazendo seus agentes para ficar nos postos de saúde, ou aqui mesmo nós capacitamos agentes sociais também da área de saúde, a estarem especificamente acolhendo aqueles que chegam nos hospitais ou indo fazendo uma abordagem eficaz nos aglomerados e favelas, convencendo as pessoas a fazerem tratamento. É a resposta para a nossa comunidade, os nossos jovens que estão nas drogas e no crack, e também para a segurança pública de Belo Horizonte. Com relação à saúde como um todo, independente só da visão que se tem ao tratamento daqueles que têm alguma dependência química, o Programa de Saúde Familiar é uma bandeira de transformação da saúde no município, no estado, no país. O Programa de Saúde Familiar é eficiente, na sua opinião? Não, porque existe um contexto, ele é muito importante. O programa de saúde da família é muito importante, porque precisamos humanizar mais, precisamos estar mais próximo da comunidade, precisamos ter uma atenção mais rápida, mais contínua e também na prevenção. Porque se a gente tem agentes, como nós estamos pensando, né, eu e Marques, por exemplo, que é meu companheiro, deputado estadual do PTB, pensando nas academias de saúde aqui em Belo Horizonte. Se a prefeitura executar nossas emendas, que são outra dificuldade também, nós como deputados, muitas vezes não conseguimos executar nossas emendas, não conseguimos ajudar a nossa capital. Mas ele vai colocar várias academias da saúde. Temos pessoas, monitores, para ajudar preventivamente nossos senhores e senhoras da terceira idade. Da mesma coisa, saúde da família. A prevenção vai evitar um colapso na saúde. Por quê? Nós não temos leito em Belo Horizonte. Se Deus nos livre, nós temos hoje uma crise como tivemos há uns 6 anos atrás da dengue, nós estaríamos totalmente perdidos, porque não tem leitos. Aumentou-se o número de leitos, como se falava na campanha, 300 leitos que eram o déficit em Minas. Aí Santa Casa, que é fundamental, é um hospital vital para a nossa cidade, admirado e querido, ele
aumentou realmente os 300 leitos, mas o Felício Roxo acabou com o SUS, está acabando com o SUS, e outros 5 hospitais estão tirando os leitos. Ou seja, o déficit continua exatamente o mesmo, de 300 para 400 leitos é o déficit de hoje. O que as UPAs lotadas, superlotadas, qual eu acho é a solução, Paulo? A solução é um fortalecimento das entidades filantrópicas. Se o Rizoleta Neves já fez um estudo, o Rizoleta Neves foi municipalizado. Uma proposta do Hospital da Baleia para o Rizoleta Neves diminuiria por mês 1,5 milhão no custo. Então, hoje, o município tem que ser humilde no sentido de chamar, no caso dos moradores de rua, dos usuários de droga, na questão da saúde e educação, as entidades vocacionadas e qualificadas para ajudar o poder público naquilo que é o limite dele. Então, por exemplo, a gestão das UPAs. Se vocês forem em Neves, na UPA de Neves, hoje tem 52 médicos que passaram por lá, estagiários das universidades, revolucionou. 77% de rejeição que havia na UPA de Neves passou para menos de 20%. E aí, hoje, continua superlotação, porque não tem leitos, mas o trânsito já diminuiu um pouco, porque as pessoas não vinham para a UPA de Neves, vinham para Antônio Carlos e Cristiano Machado. Então, uma política pública em Belo Horizonte, ela se interage com a outra. Se você não consegue na sua região ser bem atendido, você vai pegar seu carro e você vai atrapalhar ainda mais o trânsito. Você vai engarrafar mais ainda o trânsito. E assim, a iluminação da cidade gera insegurança, os locais... Hoje nós fizemos estudos de cidades sustentáveis. Hoje no Brasil, os estudos mais modernos mostram que a regionalização da convivência na cidade, nas regiões da cidade, é a solução. Se hoje eu posso trabalhar na minha região e deslocar até a pé, se a minha via é iluminada, se eu tenho um policiamento bem feito, a Guarda Municipal dando todo o respaldo, a Polícia Militar de Minas, que é a melhor do país, eu posso deslocar regionalmente na minha cidade, eu evito morar na região norte e 90% das pessoas trabalhar na região sul. Nós estamos fazendo o primeiro intervalo, o intervalo que a gente faz nesse programa. Nós temos 2 blocos, esse é o intervalo interblocos. Nós voltamos daqui a pouquinho, continuando o Band Eleições, conversando com o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Eros Biondini. Já já a gente volta.